eu comecei a examinar as Escrituras de mente aberta. Finalmente cheguei à conclusão de que, se a Bíblia é verdadeira, então Jesus tem que ser quem ele disse que era. E eu não queria lidar com isso porque sabia que haveria consequências. Sim. E então veio esse pensamento: olha, você sabe que é verdade. Por que não entrega o seu coração a Jesus? Antes de ter um relacionamento real com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que é o que tenho agora, antes disso, eu tinha apenas uma grande filosofia que não me ajudava nem a amarrar os meus sapatos. Era absolutamente inútil. Não servia para nada, exceto me lembrar, todos os dias da minha vida, a cada momento, que minha vida não tinha sentido, nem propósito. Agora, em vez de ira, eu tenho respostas. Agora, em vez de fúria, eu tenho propósito. A questão não é se você encontra esperança nisto ou naquilo. A questão não é se você encontra respostas aqui ou ali. A questão é se o que você crê é verdadeiro. Não se você gosta, não se é confortável. Ótimo ponto. Mas se é verdadeiro. Ótimo ponto. Com Deus, eu estava revoltado com Ele por duas coisas. Eu estava indignado por causa do Holocausto. Eu estava furioso por causa do Holocausto. E eu estava revoltado porque tinha me tornado um nihilista. Não sei se você está familiarizado com essa filosofia. É uma filosofia cruel. E, essencialmente, eu acreditava que tudo na minha vida não tinha sentido. Não significava nada, não importava o que eu fizesse. Era como se uma voz soasse na minha cabeça dizendo: não significa nada, não importa, você não significa nada, você não importa. E um dia eu fiquei tão irado com Deus que literalmente gritei com Ele. Levantei o punho para o alto e disse: como Sim. ousa? Como ousa fazer isso comigo? Sim. Então tive um pensamento. Não houve sinos nem luzes piscando. Mas esse pensamento foi tão claro quanto uma voz, e dizia: ah, então você está irado, não é, Ravi? Mas com quem você está irado? Eu pensei que você tinha dito que era ateu. Uau. Eu pensei por um momento e depois respondi dentro de mim: sim, eu sou ateu. Por que eu acreditaria em um Deus que cria um universo sem propósito e me coloca no meio dele? E o pensamento voltou. Se você vai me responsabilizar, primeiro admita que eu existo. A Escritura resume a existência de alguém como eu. A Escritura diz: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E há outra Escritura que é um desafio para pessoas como eu. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Então, decidi deixar de lado a ira e começar a buscar. E pela graça e misericórdia de Deus, Ele trouxe duas coisas para a minha vida. Ele colocou o movimento Judeus por Jesus no meu caminho. E em 1975, havia um jovem usando uma camisa que dizia Judeus por Jesus. Ele estava distribuindo panfletos, folhetos, e meu amigo disse: olha. E eu congelei. Me virei para os meus amigos e disse: alguém deveria dizer a esse idiota que não se pode ser judeu e crer em Jesus. Essa foi a versão mais leve. Sim. Na verdade, eu não disse idiota, estou limpando a versão aqui. A minha fala real foi bem pior. Então meu amigo respondeu: diga você mesmo a ele. E ele foi até lá, pegou o folheto e colocou na minha mão. O título do folheto era: os judeus não deveriam acreditar em Jesus, a menos que... E dentro havia uma lista inteira de profecias das Escrituras hebraicas. Eu fiquei muito revoltado, mas guardei o folheto. E através daquele encontro com o movimento Judeus por Jesus, e porque Deus trouxe para a minha vida uma família cristã que me amou o suficiente para querer que eu conhecesse a verdade, eu comecei a examinar as Escrituras de mente aberta. Finalmente cheguei à conclusão de que, se a Bíblia é verdadeira, então Jesus tem que ser quem ele disse que era. E eu não queria lidar com isso porque sabia que haveria consequências. Sim. Então, certa noite, voltando para casa de carro, tive outro pensamento muito claro. O que você vai fazer hoje à noite quando chegar em casa, Avi? Eu pensei: nada demais. E então veio esse pensamento: olha, você sabe que é verdade. Por que não entrega o seu coração a Jesus? Eu pensei: está bem, mas acho que vou fazer um sanduíche e tomar uma xícara de chá antes. E foi exatamente o que fiz. Cheguei em casa, preparei um sanduíche, bebi uma xícara de chá e então orei. E nada aconteceu. Eu fiquei furioso. Quero dizer, o teto deveria ter se aberto. Alguma coisa espetacular deveria ter acontecido. Eu esperava que um dedo aparecesse escrevendo na parede: muito bem, Avi, você entregou sua vida a Yeshua.
mas nada aconteceu. Então eu orei de novo, pela segunda vez, e tudo o que eu conseguia dizer repetidas vezes foi: eu sinto muito, eu sinto muito. Era só isso, sinto muito. Sim. Isso me lembra quando Deus chamou Adão. Onde você está? Como se Deus não soubesse onde Ele estava. Exatamente. Ele precisa do seu coração. E junto com isso, vem o maravilhoso entendimento intelectual de quem Jesus é. Sim. Como que colocar a sua fé em Jesus mudou você? Não apenas como um homem judeu, mas interiormente. Bom, Deus nos prometeu um novo coração e colocar o seu espírito em nós. O que isso fez com você? Mudou tudo. Foi um processo, é claro. Sim. Mas se eu fosse resumir tudo, resumiria com estas palavras. Antes de ter um relacionamento real com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que é o que tenho agora, antes disso, eu tinha apenas uma grande filosofia que não me ajudava nem a amarrar os meus sapatos. Era absolutamente inútil, não servia para nada, exceto me lembrar, todos os dias da minha vida, a cada momento, que minha vida não tinha sentido, nem propósito. Agora, em vez de ira, eu tenho respostas. Agora, em vez de fúria, eu tenho propósito. Davi escreveu: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Não sem sentido, não vazio. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E quando eu morrer, o quê? Sem sentido? Não, eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Sim, essa é uma esperança que realmente nos dá paz em meio às provações. Você passou por muitas provações e isso mudou você, deu-lhe esperança e propósito. Mas o que você diria a alguém que está assistindo e pensa: eu encontro esperança em outras coisas. Eu crio minha própria esperança. Eu gosto do meu trabalho, gosto de onde moro e isso me dá propósito. O que você diria a essa pessoa? Eu digo às pessoas: a questão não é se você encontra esperança nisto ou naquilo. A questão não é se você encontra respostas aqui ou ali. A questão é se o que você crê é verdadeiro. Certo. Não se você gosta, não se é confortável. Ótimo ponto. Mas se é verdadeiro. Ótimo ponto. Ótimo ponto. Eu digo isso muito às pessoas porque nós, como judeus que cremos em Jesus, tivemos que nos render ao caminho de Deus. Tivemos que abandonar o nosso próprio caminho, aquele que nos parecia certo. A Bíblia diz que há um caminho que parece certo ao homem, mas o fim dele conduz à morte. Então precisamos entregar esse caminho para seguir o caminho de Deus e dizer: ok, o teu caminho. E é por isso que quando as pessoas vêm até mim e dizem: você tem o seu caminho? Eu respondo: não é o meu caminho. Eu tive que abrir mão do meu caminho para seguir o caminho de Deus. E sabe, em Jeremias está escrito que quando você confia na força de Deus, Ele o planta junto a ribeiros de águas vivas que lhe dão vida o ano todo. Não importa o que aconteça, essa é uma realidade que acontece com crentes como nós. Mas você não é apenas um crente qualquer, você é um judeu que crê em Jesus. E há pessoas no mundo todo assistindo isso agora. Muitos judeus estão vindo à fé hoje em dia porque têm coragem de procurar online, têm coragem de abrir o Novo Testamento por conta própria e verem por si mesmos. Em vez de simplesmente ouvirem 2000 anos de tradição sendo passada de geração em geração. Por que você crê no que crê? Por que você não crê em Jesus? Porque minha mãe me disse para não crer. E por que ela não crê? Porque a mãe dela disse a mesma coisa. Mas você é autor. Já escreveu sobre esse assunto. O que você gostaria de compartilhar com o povo judeu neste momento? Você conhece o nome Mengele, certo? O Dr. Mengele, sabe quem ele foi? Não. Ok. Ele foi o monstro de Auschwitz. Sim. Era o homem que ficava ali quando os trens chegavam. Quando as pessoas desciam, ele apontava para a direita ou para a esquerda. Ele era médico. Realizou experimentos monstruosos, especialmente com crianças, principalmente gêmeos, sem anestesia. Ele simplesmente gostava de torturá-las em nome da ciência médica. Nunca foi capturado, nunca foi levado a julgamento. Certo? Agora, imagine, eu estou morrendo de uma doença, você tem a cura. Só existe uma cura. Você tem essa cura. Você pode me levar até a pessoa que tem essa cura. Sem ela, eu morro. Com ela, eu vivo. É uma cura garantida. E você me diz: ei, venha comigo. E eu respondo: não posso fazer isso. Você pergunta: por quê? E eu digo: eu não vou a médicos. Você pergunta: por que não? E eu respondo: por causa de Mengele. Sim. O que você diria para mim? Sim, isso é ridículo. Verdade! Você diria: ei, você não condena a medicina por causa do que Mengele fez. Você condena Mengele pelo que ele fez. Exatamente. Esse é um ponto muito importante.
E nós costumamos dizer que as pessoas fazem coisas horríveis em nome de todo tipo de Muitas. coisa. Fazem coisas horríveis em nome da paz, Exato. em nome da liberdade, em nome da Exato. ciência, em nome da religião. Exato. Mas a questão não é se algo foi feito em nome de ou da. A questão é, isso reflete a verdade de quem Deus é? E o que isso tem a ver com Jesus? Isso tem tudo a ver com pessoas perversas. Se for o caso, o fato de envolver pessoas perversas só comprova que as afirmações da Bíblia são verdadeiras. Uau. Isso é incrível. Então, Avi, você teve uma carreira bem longa dentro de Judeus por Jesus. Tive. Quais têm sido algumas das experiências mais desafiadoras que você enfrentou como um judeu crente trabalhando nesse ministério? Sou realmente grato a Deus por ter me dado a oportunidade de fazer as coisas malucas que fiz. Minha esposa Ruth e eu. Acho que você poderia dizer, e espero que isso não soe pretensioso, que somos pioneiros. Nós entramos em lugares onde não havia nada. Fomos para a União Soviética quando ainda era União Soviética. Isso foi muito desafiador. Nós nem falávamos russo quando fomos. Aquilo foi muito desafiador. Fomos para a Alemanha. Eu me lembro de quando começamos a enviar equipes para a Alemanha em meados dos anos 90, vindos da Rússia e da Ucrânia. Nós ficávamos nas ruas usando nossas camisetas que diziam em alemão, Judeus por Jesus, distribuindo nossa literatura, e os alemães literalmente paravam, congelavam e encaravam. Eles não conseguiam imaginar que havia judeus na Alemanha falando sobre Jesus, e se aproximar para conversar com eles era a coisa mais fácil do mundo. Nos últimos anos, nos últimos 4 ou 5 anos, mobilizei equipes para ir à Polônia. Tenho amigos até hoje, crentes que são meus amigos, que dizem para mim, como você pôde? Como você pôde ir para a Polônia? Como você pôde ir para a Alemanha? Quando começamos a enviar equipes para a Alemanha, um amigo meu, que era colega de ministério e um grande amigo, veio até mim e disse, eu não entendo. E eu disse, não entende o quê? Ele respondeu, como você pôde fazer isso? E eu disse, fazer o quê? Ele disse, como você pôde enviar equipes para a Alemanha? Sim. Você esqueceu? E eu respondi, não, eu não esqueci nada. Então ele disse, como você pôde fazer isso? E eu respondi, bem, se eu não tiver um peso como judeu e como crente em Jesus, se eu não tiver um peso pelo povo de países como Alemanha, Polônia e Romênia, e todos esses lugares, então talvez o evangelho não seja real. Ele perguntou, o que isso significa? E eu tive um daqueles momentos em que eu sabia que iria dizer a coisa certa. Você se lembra desses momentos porque são raros. Eu sinto que nós, judeus, temos uma obrigação moral de voltar, especialmente aos lugares onde a história foi tão horrenda. Temos uma obrigação moral de voltar aos países onde morremos, proclamando a mensagem de vida de Deus. Essa é a vida que vem da morte, não é? E essa realidade, esse fato, é mais forte do que qualquer desafio que eu venha a enfrentar. Certo. Avi Snyder, o que você anda fazendo hoje? Só sendo popular. O que estou fazendo hoje, estou escrevendo. Eu tenho 73 anos. Eu não sei quantos anos mais o Senhor vai me dar. Estou tentando descobrir o que quero ser quando crescer. Bom, se você está assistindo e gosta de ler livros, eu recomendo o livro de Avi Snyder. Avi, você me abençoou com o seu ministério. Você tem sido uma influência maravilhosa. Obrigado por representar tão bem o nosso povo. Obrigado por compartilhar o Evangelho por tantos anos e por ser realmente um verdadeiro crente, mesmo com todas as consequências. As consequências têm sido boas. Sim, as consequências. Essa é uma boa perspectiva, porque muita gente, quando vem à fé, especialmente muitos judeus, pensa, o que eu vou ter que abandonar? Mas, na verdade, a vida que você ganha, o que você recebe, é infinitamente maior. Obrigado por Eu que destacar agradeço. esse ponto. Obrigado por conversar comigo. E obrigado a você que assistiu a este vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar um comentário para mim, para o Avi ou para qualquer pessoa e também de se inscrever no canal. Obrigado por assistir. Deus abençoe. Avi. Deus abençoe. Obrigado, meu irmão.